É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje nós temos aqui a primeira mulher certificada DeepSet no Brasil. Acho que até na América Latina, aqui na América do Sul. Pode Talvez. ser, eu não tenho essa informação concreta, É, mas mas eu já ouvi rumores. Tem também a certificação French Wine Schooler. E atualmente é fundadora da Vids Lab e educadora W7, Bianca Verratti. Obrigado demais pela participação. obrigada a vocês. Fazia tempo que eu queria estar aqui. Ah, que bom. Saúde. Antes da gente entrar no universo da Bianca, só apresentar nossos apoiadores. Em Câneva com essa charcutaria artesanal incrível aqui. Acertar a câmera direitinho. Vai, produção, muda aí. Ah, vou colocar aqui daqui de trás. A gente testou ontem, ó. Coisa linda. Ei, que beleza. Em Câneva, o Gão, QR Code tá aí na tela, acessa lá. Só os porquinhos bem tratados, do Rockzinho. Coisa linda. Agradecer a Triguiúva também, que mandou esse Chardonnay com Schomburg. Como é que é? Schomburg? Schomburgers. Cara, é uma uva de origem alemã aí. Ó. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, tem uma base de Chardonnay, mas tem algumas nuances aí diferentes. Tem lá na Triguiúva, Somcast 10% de desconto. QR Code tá na tela. Acessa lá, fala com o Gui, que vai ser um atendimento diferenciado. Pô, Bianca, a gente sempre inicia perguntando como que o vinho surgiu na tua vida, né? Qual que é a primeira memória que você tem com o vinho? É família? É um porre na adolescência? É o clássico aqui do podcast, né? Ou a família realmente tem algo no vinho já, ou é aqueles vinhos ruins mesmo de porre? De pai, né? Olha, a primeira memória que eu tenho é do meu pai. Toda noite ele tomava uma taça Matança. de vinho branco. É algo que e persiste até hoje, essa coisa da preferência um pouco em casa mais para o vinho branco. E aí depois, como eu vi ele crescendo, a gente foi introduzida no vinho ali através do Keep Cooler. Não sei se você lembra, era Até aquela até bebida, hoje, né? exatamente da Aurora. E ele tomava aquilo, então era docinho, era gostoso. E foi assim que foi começando no vinho. Minha mãe disse que molhava minha chupeta no espumante para noite de Ano Novo dar um pouquinho pra gente. Então acho que a coisa foi entrando no sangue mesmo. E assim, em termos de bebida alcoólica, o vinho sempre foi a minha bebida de preferência. Tá. Então uma caipirinha aqui, mas cerveja acabei não tendo uma Paladar. relação com ela. E eu fui estudar hotelaria. Então, eu sou formada em hotelaria, trabalhei 10 anos nessa área. E a hotelaria tem a parte da restauração, a parte de eventos, onde o vinho entra muito. Então, eu fui quase que indo naturalmente para o mundo do Não. vinho através da minha profissão. Fiz um curso da ABS. Nos primórdios lá. Foi lá no... Estava no Hotel Unique. Então, isso aqui foi em 2005. Mais ou menos. Que aí foi o meu primeiro curso mesmo, voltado para vinho. E eu lembro que o Emanuel Bassolé fazia, às vezes, algumas degustações à noite. Pra... E eu estava lá, né, que eu trabalhava em eventos, organizando os preparativos para os eventos. Então ele me chamava, junto com a Melissa, junto com o pessoal de restaurantes, para degustar junto com eles. Então foi entrando. Agora, acho que a minha paixão mesmo acendeu quando eu saí da hotelaria e comecei a trabalhar com organização de eventos para o Banco Votorantim. E o banco tinha essa ideia de fazer eventos sociais. Então, muitos deles com degustações de vinhos ou jantares harmonizados. Então, eu lembro do meu primeiro jantar harmonizado, que foi conduzido pelo Jorge Luque, que eu não pude sentar na mesa, afinal de contas, eram só para convidados, mas... Rolou uma troca de olhar ali? Não. Demorou, viu? Demorou uns 10 anos para eu chegar onde está hoje, mas naquele momento a paixão foi outra, foi o vinho. Foi o vinho, cara. Que legal, né? Mas isso é muito legal, né, cara?
histórias que se cruzam ao longo da vida, em algum momento. Cara, é muito legal. Assim, não pensa que a vida vai tomar esse rumo, né? E aí, em algum momento, eu tenho os encontros. E aí foi nesse período que, vamos dizer, em termos profissionais, eu não estava feliz, mas esses momentos com o vinho me traziam, me preenchiam. Eu comecei a questionar, falei, será que é esse o caminho que eu tenho que ir? E aí eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer W7, depois eu fui fazer a Associação Italiana Sommelier, que teve 2 módulos aqui no Brasil e um na Itália. Aí quando eu voltei da Itália, eu falei, Adiós. agora é meter nesse mundo. E foi através da Zahil que eu realmente entrei no mundo do vinho e fiquei lá por 12 anos. E não me arrependo nada. Porque realmente é aquela coisa quando você encontra o que você gosta Te faz feliz, né? demais. Sem salarial, no banco, sem dúvida que eu tinha bônus, tinha Sim. as questões financeiras e de benefícios, mas isso não era o suficiente, assim, eu estava doente por dentro. Então, o vinho me trouxe essa outra parte. Mas que bom que você conseguiu entender isso cedo, né? Porque geralmente a gente acorda muito tarde pra esse tipo de coisa. A gente vai meio no automático ali e tal, e a hora que você vê já foi, né? Porque foi engraçado, eu fui trabalhar. Você tá no mundo da hotelaria, tá na coisa da prestação de serviço, é sacrificante, porque você tem que estar lá sábado à noite acompanhando um evento, e os escritórios são sempre no subsolo, então você não vê a luz do dia. Então, mas então eu vou agora ser cliente, vou trabalhar num banco. Eu entendo que tem pessoas que têm tudo a ver com isso, com o mercado Não, financeiro, total. respeito pra caramba essas pessoas. Mas, e pessoalmente, para mim, foi me deixando doente mesmo. Eu tinha pânico de entrar num avião, porque eu achava que eu ia morrer mesmo, que o avião ia cair. Quer dizer, comecei a me relacionar com as viagens e com as situações de uma maneira muito ansiosa. E aí foi que eu comecei a perceber quais são as minhas capacidades, voltar para eventos, voltar para hotelaria, mas eu encontrava nesses momentos assim um descobrimento tão forte, porque é o vinho, é o líquido, quer dizer, então, para mim, é uma experiência de autoconhecimento também, de desafiar a questão paladar e ver as diferenças, mas também, principalmente, conhecer as histórias, ver as regiões, ver aquela A riqueza que tem por paisagem. trás do vinho, né? Talvez você converse com uma pessoa que tem o vinho de uma maneira pura, que produz o vinho você se encanta, você se transforma. Não tem como, né? Não. Pequenos produtores, aquela coisa da terra, né? Um agricultor tradicional. É uma simbiose da pessoa com a terra ou com a uva. Trata isso daqui como um filho mesmo. Então, não é só estou produzindo vinho ou o que está sendo muito colocado, né, assim, uma bebida alcoólica. Vai além disso. Extrapola. É história mesmo, é cultura. Extrapola a bebida alcoólica, extrapola muitas culturas como se fosse um alimento, extrapola. É um negócio, né, que tá intrínseco na sociedade desde os primórdios de tudo, né, cara? Sem dúvida. A gente esteve na Grécia, em Santorini, há 3 anos atrás. Lindo, né? Aí você sente o peso da história, sente que faz Aqueles rococó, assim, né? Então, vai para Itália, conversa com aquelas pessoas em que há tanto tempo a família produz, ou então que as uvas estão lá, que a gente nem conhece o nome delas. Não tem uma história profunda? Tem. E acho que quando você assume isso, né, você começa a conversar aí com grandes produtores. Vamos falar, Romané Conti, conversa com o Albert de Villaine, ele disse, eu sou o guardião para a próxima geração. Quer dizer, eles não se colocam como, isso daqui é o meu vinho. Quer dizer, eu estou
sendo um guardião mesmo desse vinho, porque a história dele vai continuar para a posteridade. Eles têm uma visão completamente diferente do que a gente tem, a maioria das pessoas tem aqui, da coisa comercial e tal. É uma outra. Você tem o lado comercial, isso daí é inevitável, tem que ter. Mas ele vem em segundo Mas plano, né? concordo, concordo. É a questão, o valor que está intrínseco no vinho vai além do comercial e gera esse encantamento, gera essa paixão. Mas eu acho que é essa a base pra eles ficar comercial lá na frente. Uhum, Aí eu acho que a gente erra muito aqui, principalmente novos projetos aqui, que o comercial vem muito antes da essência do vinho. uhum. Então aí eu acho que se perde muito, assim. Eu entendo que você tem que ter os dois olhares. Afinal, é tudo um investimento muito alto, Muito. né? Não é brincadeira pra. Para você começar a fazer a produção de vinho, a princípio precisa de pelo menos 3 anos para a videira começar a dar alguma uva boa, de qualidade mesmo, vai 5 ou mais. Ah, 6, é. Então, realmente é um investimento que 5 anos você não está tendo exatamente o resultado que possa ser interessante. Se você vai colocar em barricas, envelhecer, para depois escolher, tem uma embalagem, tem. Mas é um investimento realmente muito alto. Equipamento, tudo vem de fora, né? Tudo Sim. dolarizado, é um negócio meio complicado, É. né, cara? Então, fazer vinho normalmente é caro. No Brasil, você tem um monte de questões aí mais complicadas ainda. Então, tem que ter o diferencial, É. e sendo esse diferencial o lugar onde você está fazendo, tem um terroir, tem um clima, tal. Agora, a história que você está colocando ali é uma coisa muito importante. É que é isso que vai encantar, é isso que vai fazer a sua diferença, né? Fala assim, terroir muito da natureza, que é a essência mesmo do que a planta vai pegar, mas a pessoa que está por trás para interpretar aquilo, ela É fundamental, porque, claro, você precisa de uma uva de qualidade, sim. ponto, mas dá pra ferrar uma uva de qualidade também, né? Quer dizer, é só pegar Borgonha, É. né, e escolher um vinhedo, né, um Grand Cru, um Premier Cru, que é dividido entre vários produtores, você vai ver a diferença que existe Entre um e outro. entre um e outro. E é muito doido, né, cara? Ali é um coxa de retalho maluco, né, cara? Total. Além da coxa de retalho natural, você tem coxa de retalho humana, né? Humana, é. Então é complicadinho. Né? Ali a Revolução Francesa ali causou ali no. Napoleão deixou um legado também, né? Que é cada. Não, só pra já não é uma coisa fácil, aí dificultou um pouquinho mais ainda, né? Filha da mãe, né? Mas, Bianca, você lembra qual foi o vinho, assim, que realmente mudou tua percepção? Que falou, porra, isso aqui é uma coisa realmente diferente? Que, pô, geralmente a gente toma os vinhos mais normais e tal, mas tem um que você fala, cara, mudou minha. Então, eu não tenho uma lembrança de um único vinho, mas eu tenho lembrança desse jantar, Momento, né? desse momento em que, bom, eram vinhos italianos, né? Mas essa percepção de ir contando a história e fazendo Era harmonizado, né? Era. Pra mim também foi um jantar assim, cara. Então você vai fazendo essa percepção, e é claro que na época do banco procurava-se servir vinhos com porque variando com private banking ou com os CEOs das grandes empresas, então você tem que impressionar, né? Mas eu não. Não era um reservado ali, né? Não era, não. Mas, então eu lembro desse momento Experiência, né? exatamente de, ok, este é um vinho que tem características diferentes, ele tem mais profundidade, ele tem, Camadas ali, né? exato, complexidade, e a sinergia com a comida era algo. E eu lembro da questão da história vir junto. Então, esse conjunto foi que me impulsionou. Depois eu lembro de outra ocasião em que eu provei, acho que o primeiro Borgonha que me impressionou, que era um Chassagne Montrachet, Premier Cru. Então eu falei, uau, isso daqui não é um Chardonnay. Mais longevos que existem. Então a textura dele,
Já era um vinho mais velho? Ele tava com uns 6, 7 anos de Então. idade, mas então já começava a ter esse toque um pouco de uma cremosidade, eu lembro muito bem. E essas notas que vão para as frutas um pouco mais secas. Tá. E eu falei, uau, né? Que vinho é esse? Então, é isso que eu falei, ó, agora, por esse vinho aqui quero começar a saber mesmo e não é o vinho que você vai tomar sempre. Mas essa percepção de que um vinho pode chegar a ter essa complexidade foi impressionante para mim. Pra mim também, acho que eu não lembro eu lembro dos vinhos, não lembro qual vinho era essencialmente, mas os meus estalos pro mundo do vinho sempre tiveram ligado à gastronomia. Aham. Então foi uma degustação de uns vinhos sul-africanos que a Rêbola tava conduzindo e tal, e tinha uma harmonização. Cara, aquilo pra mim foi incrível, assim, foi incrível, assim. É. Que foi onde eu fui mais a fundo em estudos. Uhum. Quando eu comecei a gostar mais de vinho, foi na Conte Toro, classicona lá, que a gente, pô, foi uns vinhozinho e queijo, com umas geleinhas diferentes. Já foi uma experiência que eu falei, cara, isso aqui é legal, hein? Uhum. Aí montei um Instagram, comecei a seguir tudo quanto era sommelier, vinícola, enólogo, e buscar informação, tal. Aí nesse evento com a Rêbola, eu dei um estalo, falei, cara, preciso estudar. É. E aí foi onde eu fui buscar onde eu vou, tal, e cheguei na ABS, mas sempre teve muito ligado à comida pra mim, cara. Eu acho que a coisa da comida realmente faz uma diferença, né? Porque é o que eu falo, é a coisa da autopercepção, né? De você e falam muito em mindfulness, né? E tem essa questão mesmo de você estar plenamente focado e prestando atenção naquilo. É. Então, como você está com essa charcutaria, quando eu faço meus eventos na Vites, eu procuro fazer uma seleção que vai ser diferenciada. Às vezes tem algum grande vinho, sim, mas eu procuro fazer uma seleção que também instigue as pessoas. Às vezes com coisas que elas não conhecem tanto, mas com alguma coisinha para acompanhar. Isso muda. Faz diferença. Faz toda a diferença, né, cara? Você criar esse terceiro sabor, essa união, esse casamento com o vinho, é uma coisa mágica, né? E aí é que eu, às vezes, sinto que tem uma tendência a se afastar um pouco desse lado do vinho. Ah, é poético demais? Pode ser. Mas eu acho que é a parte inerente do vinho ter esse lado poético. E tem algumas vertentes que estão indo muito para o técnico, muito para ficar, ai, as leveduras, ai, é acidificado, ai, qual que é o porta-enxerto. Quando você está em determinadas ocasiões, isso faz sentido. Faz sentido, total, né? Agora, Que coisa mais maluca pra mim é discutir a tosta da barrica. Pô, tem alguma coisa errada. Tem algo errado nessa roda de pessoas aqui, cara. Não... Pra mim, esse é o ápice da loucura, assim. Vamos mudar o assunto porque tem. deixa pra outra hora. Exatamente, né? Às vezes você está numa visita técnica e tal. Eu comentei em outra ocasião, eu acabo participando dos simpósios da Academia Internacional de Louvain, através do Jorge, que eu acompanho. E a Academia Internacional de Louvain é um instituto, né, que tem como objetivo divulgar ou manter a cultura dos fine wines. Foi criado lá na Suíça e aí são só convidados que participam da academia, então são grandes nomes que estão lá. Então Dominique Lafon, tá, o Ângelo Gaia, o Jorge foi convidado 10 anos atrás e eu tenho a chance de estar no meio dessas pessoas 1 ou 2 vezes por ano. E a dona do Vinha Tondônia, Maria José, ela comentou com a gente um dia assim, as pessoas hoje em dia estão indo para o Tondônia para estudar, para fazer... Eles não estão indo mais lá para provar o vinho, para ver ou degustar o meu vinho. E ela sente dor nisso.
Não é que ela quer esconder as informações, ao contrário, ela mostra até- tudo, ela mas, tem né, a então, essência, né? olha, exato, a essência, eu quero. E o Piturroca falou isso também. Vamos resgatar o que é, né, o vinho mesmo. Eu tô aqui para te servir, eu tô aqui para que você tenha uma experiência. É. Não que você fique com a levedura que nós temos aqui. É nativa, Uhum. né? Tem diferença? Claro que tem. Mas, de novo, vamos guardar essas discussões, acho que para onde é pertinente e para mais sentido mesmo. Boa. E você começou na hotelaria aí? Foram 10 anos de hotelaria, né? Exato. Então eu passei. Eu sempre tive um foco em procurar excelência, né? Algo que faz parte de mim, Hotelaria tem muito isso, né? tanto de prestar os serviços, quando eu vou dar uma aula de estudar até o mais profundo que eu posso. Então, na questão da hotelaria, eu fui trabalhar no Hotel Intercontinental, depois fui para o Renaissance e aí fiz a abertura do Hotel Unique. Quando você foi pro Renaissance? No Renaissance eu fui em 98 até 2000. Era cliente nosso aqui, mas pela agência. É. É o teatro, né? O teatro. Ah, o teatro. É. A gente gravou agora também com o Caio Black, ele estreou a peça lá. Há 2 semanas atrás eu fui assistir. Eu já queria ter ido no ano passado, É. mas eu perdi Foi um teatro vivo, né? Isso. Aí quando eu vi que eles voltaram, eu falei, não, temos que. É bem legalzinha a peça. É. E aí eu trabalhava na hotelaria com a parte de eventos, principalmente no Hotel Unique. Então foi para mim uma escola muito importante nessa questão do serviço, de olhar para o outro, e ter a oportunidade de estar junto do Emmanuel Bassolet, da gastronomia. Acho que foi também refinando o meu paladar, a minha percepção, né, em relação com a gastronomia. Então, Então são lições que você traz pro mundo do vinho, não tem como, né? sem dúvida. E aí, depois que eu fiz essa transição. Mas a hotelaria eu respeito muito e sei que tem um peso muito grande na minha formação. Sim, eu vou comer uma. Não, fica à vontade, é porque geralmente os entrevistados eles comem no final. Porque vocês que falam bastante aqui. Eu não falo nada, então eu fico só degustando aqui. E conta pra gente então mais a fundo, assim, como que foi essa virada de chave aí da hotelaria primeiro pro mundo dos eventos e do mundo dos eventos pro mundo do vinho? Porque assim, você deixar uma carreira estável pra algo novo, né, cara? Nem é uma coisa muito... Não, a estabilidade é algo que pesa muito, né? pesa. E eu sempre tive esse lado também independente, né? Conseguia fazer minhas viagens, pagar minhas contas. Tenho uma família que me apoia muito. E isso foi muito importante, porque a cada momento em que eu pensei em mudar, eu contei com o apoio deles. Da hotelaria, eu passei para o banco até por uma cliente que falou, olha, eu estou procurando alguém para trabalhar com eventos, você conhece? Opa, sou eu aqui. Então, foi meio... Não tive o que fazer uma grande transição. Mas também esse período no banco me deu mais um outro lado de entender. Nossa, eu ouvia as palestras de grandes economistas. Então, era o Mendonça de Barros, era o Inácio Loyola, o Mailson da Nóbrega. É só quem tava, né? Então, você tinha aquela ideia já assim, de investimentos, percepção do internacional. Foi muito interessante. E, ao mesmo tempo, tinha que surpreender sempre os clientes. Então, buscar restaurantes, buscar... surpreender essa galera não é fácil. Não. É um cargo complicado. Então, são tudo bagagens que foram me agregando para ir... Quando eu senti realmente, eu falei, não dá. E eu comecei a fazer esses cursos de vinhos, primeiro W71 e 2. Aí, quando chegou para o 3, eu vi essa possibilidade de fazer da Associação Italiana Sommelier,
que foi a primeira turma que teve no Brasil, eu nem sei se ainda existe. Eles fizeram esses 2 módulos aqui no Brasil e o terceiro, que era de harmonização, no Piemonte. Porra. Eu vi o preço de um, vi o preço de outro, eu falei, tem da Partiu o de Piemonte, ir pra né? Piemonte, vamos Vamos lá, deixa o módulo 3 para depois. Exatamente, então 6 pessoas que Exclusivo, né? A coisa. super, super. Então vieram os professores italianos, a gente teve essa iniciação. Foi nesse momento que eu comecei a olhar, falei, mas por que que eu tenho que saber essa questão de levedura, sabe? Ainda não tinha caído em mim essa parte de produção tão forte. Foi com a AIS que eu comecei a descobrir. E aí, quando a gente foi para o Piemonte, ficamos hospedados, era um castelo, era Castiglione d'Asti, e tem a hospedaria do lado, então a gente comia lá na hospedaria, mas com essas maravilhas aqui. Eu saía na rua, não tinha ninguém na rua. Onde é que tá esse povo? Tá tudo nos vinhedos trabalhando, né? É, cidadezinha Minúsculo. minúscula, né? Mas olha, foi a minha descoberta, foi o aceto balsâmico tradicionale. Quando o professor pegou pedacinhos de parmigiano reggiano com aquele, mas não é o aceto balsâmico, é o aceto balsâmico tradicionale, que é aquele que é feito com o mosto, né? Não com o vinagre. E aí, harmonizou. Que isso. São aqueles descobertas, assim, que... E a AIS tem um esquema de harmonização que é absolutamente incrível, é complexo pra caramba, porque você faz um diagrama que vai para lado de salinidade, de persistência, de intensidade e de aromas e sabores também. Mas regional, né? Ou... Então, eles fazem... Você primeiro degusta a comida e faz um diagrama da comida. Quais são os aspectos de paladar, mas também de peso, de intensidade. E aí depois você degusta o vinho e vê se os dois estão nesse diagrama em ponto de encontro. Às vezes vai ser por oposição, às vezes vai ser por semelhança. Então foi... Faz aquele mapa... Um mapa, exatamente. Né? Dos dois. Geralmente a gente faz do vinho, né? Não, eles fazem dos dois. Então a forma de harmonização dos italianos é muito interessante. O que, se você vai aí para a escola inglesa, já é bem mais tabelinha. Inglês, né? Você é regradão, né? Exato. Então eu acho legal ter essa mistura. Conversar com as duas coisas. Dos dois mundos. Então, eu gostei de ter feito... Comecei com o ABS, depois eu fui... O ABS eu fiz mais o curso introdutório. Não foi de sommelier. Mas aí de sommelier eu fiz com a AIS por essa oportunidade de ir para a Itália mesmo. E a minha família é de origem italiana, então eu tenho uma... Afetivo mesmo, né? Total. E aí que depois aí fui fazer o nível 3. Então, para eu me candidatar para o mercado do vinho, eu quis me preparar antes. Por isso que eu fui fazer esses cursos. Para eu, pelo menos assim, já que eu não sou do mercado, pelo menos eu chego sabendo o conteúdo. E isso me ajudou. Eu comecei trabalhando na Zahil, na parte comercial, na loja. Não é algo que eu sou natural, eu não sou uma pessoa comercial, mas... mas até que me ajuda, né? Exatamente, ter conhecimento me ajudou a conversar com a pessoa e entender o que a pessoa estava buscando. E aí, pouco tempo depois, o Bernardo e o Sérgio me convidaram para ir para a área mais técnica, a parte de comunicação, que é onde eu fiquei até o final, que o Bernardo estava indo para estudar o Master of Wine. Estava precisando de alguém para dar esse apoio lá, então foi uma oportunidade ótima para mim. Então, enquanto ele estava estudando para o Master of Wine, eu comecei a fazer o diploma. E... Ele deu sequência nisso? Acho que não. Ele tentou várias vezes, e aí chegou um momento em que ele parou, deu uma pausa. Acredito que o Bernardo vai voltar.
Em algum momento ele tá. Não vai ser agora, né? Não, Deve a estar vida trocando umas dele, fraldas lá agora. algumas fraldas pela frente. É. Mas. Prioridades, né, cara? Exato, não, Você mas precisa tem. sair do universo e focar ali, né? Um universo paralelo de tudo, de estudo, de investimento. Sem dúvida. É. E é isso, acho que até você circular mais. A coisa do livro é muito importante, mas você conversar com as pessoas é Legal. diferente. É aquilo que não consegue traduzir pro livro, né? Uh-uh. Eu falo, cara, ir visitar uma vinícola, falar com o produtor, com o enólogo, às vezes com o atendente ali que tá fazendo a visita guiada, você já consegue pegar insights incríveis, cara, Sem dúvida. que você não vê num curso, Sem dúvida. É fundamental, cara, é fundamental. Eu dei, estudei, para pegar o exemplo do Douro. Estudei bastante, você lê e dei aula. Fui em maio para lá. É, Completamente outra coisa. a Douro passou por muitas mudanças aí nos últimos anos também, né? Pós-pandemia e tal, então Sim. é uma outra realidade. Sim. Os últimos 20 anos aí que a gente pega muito mais produção de vinho tranquilo, não só fortificado. Exatamente. Questão econômica, né? Sim. E tá com uma superprodução de uva, então como é que vai equilibrar a questão de preço, questão de venda? Aí entra o business, né? Mas faz diferença você ir lá, ver, Total. sentir a realidade, conversar com as pessoas. Não, sentir o ar daquele lugar. Eu falo, você respirar o ar que é produzido ali, você começa a ver as nuances daquele cheiro, da vegetação, de tudo no vinho depois, né? Aí pegar o carro para ir de uma vinícola para outra, Cara, passa naquele penhasco ali, eu falei, ok, o íngreme, o Douro realmente tem inclinação forte. é muito legal, né? Viver é muito diferente, Eu fiquei uns 4, 5 dias lá. Uhum. Era vinícola de manhã, vinícola à tarde. Vinícola de manhã, vinícola à tarde. Porque, pô, não tem mais o que fazer lá, né? Se você não for no alto verão lá, as cidades são tudo fechadas. Passou de um horário, você mal se alimenta lá, né? Teve 2 dias que a gente teve que parar em posto de gasolina pra comprar uns miojos lá pra conseguir comer, cara. Porque essas regiões você tem que experimentar. porque chega num domingo, você não tem onde Não, comer. esquece. Ou você come bem na vinícola e Aham. enche o bucho pro resto do dia, ou senão você tá ferrado. A gente já foi pro Loire, foi pra Mosel. Determinada hora você não tem mais. E domingo, então, é o dia que você tem que se preparar até o meio-dia. É. Ou comprar coisas. Geralmente a gente Compra acaba umas comprando frutas, coisas para tal. comer de noite no hotel. Ou tentar achar algum lugar que vai estar aberto, mas é difícil. É difícil, mas cara, É fascinante. é a melhor coisa, isso né? que é gostoso. Então a gente sai dessa realidade urbana que Acadêmica também, né? Que tá também. inserida, Uhum. dia a dia de técnico, né? Exato. Então é isso também um pouco que eu tento fazer. Aí depois na Rio fiz essa parte de comunicação, né? Então catálogos, contato com os produtores, formação de equipe. Então foi um trabalho muito muito gratificante, que também é uma forma de você moldar, né, a cultura e ir aprendendo mais. Total, Então, É lidar com muita informação, né? sentir a carência da demonstradora que está no ponto de venda mostrando um vinho. Você precisa tentar dar palavras para ela, falar sobre esse vinho para quem está na gôndola perdido. É porque hoje a gente tem muito atendente bem mais instruído. Mas há muito tempo atrás, pô, imagina como que você traduz toda a parte técnica para alguém que realmente não conhece muito, né? Ou nada, às vezes. E é isso, você está no supermercado, você acha que alguém quer saber sobre a tosta da madeira? Pô, não. E não adianta também falar aromas de maçã, de baunilha e Chocolate, couro.
Esquece. tem que trazer a sua realidade. É um vinho leve, é um vinho que você pode tomar mais gelado. Comer com uma massa, é isso. Traz a realidade da pessoa para aquilo. Então, essa coisa de você, que eu tinha que me desafiar entre sair do técnico e ir também pro acessível. E aí chegou uma hora em que eu comecei a sentir vontade de... Bom, fui dar aula dos W7, né? Isso já não, você estava na Zarrio ainda. Aí Então, é um trabalho que eu faço de constante, né? Sou certificada pelo W7 para dar aula. Para dar aula. E como eu gosto desse lado educativo, didático, Que é uma coisa para poucos também, né? Convenhamos, você passar informação é uma coisa muito difícil, cara. Por mais técnico que você seja, você, né, ter didática mas a gente também tem um histórico que te levou né? exato. Isso que é muito legal, né? Foi tudo tipo, Foi construindo. foi construindo a professora, né, a que você é hoje, né? Isso é muito legal, né? E é muito engraçado que às vezes eu tô em algum lugar e alguém vem falar assim, você me deu aula. Eu falei, nossa. Não dá para você lembrar todas as pessoas, né? E já são quase 15 anos fazendo isso, mas eu me sinto tão gratificante, feliz, né? de alguma forma marquei aquela pessoa e a maior parte das vezes a pessoa vem com carinho, então foi positivo. E porque quando eu vou dar uma informação, eu busco assim, como que eu, naquela época, não queria entender. Quais eram as minhas dificuldades naquela época? Então, eu tento me colocar no lugar da pessoa. Para ir falar de uma forma que vai ser compreensível para ela. Se eu estou falando com você, que eu já estimo que você tem algum nível de entendimento mais técnico, então eu sei que eu posso chegar até aqui. Agora, tem outras não, que eu tenho que ser um pouco mais acessível. Então, isso daí foi algo que foi legal. E aí eu cheguei no meu projeto pessoal, que é a Vitis Lab. E a intenção é isso, é ser um lugar para poucas pessoas. São 10 pessoas por sessão. Eu chamo de ateliês, eu não chamo de degustação. Só para ser diferente mesmo, só para não... É uma questão de marketing também. Precisa, né? Aí precisa, né? Dar esse lado de experiência, de algo que é artesanal. E o lugar é como se fosse uma sala de jantar da minha casa, então eu não tenho... É um espaço bem legal, bem bonito. Gostoso, bem aconchegante. E principalmente focado para consumidores que, de alguma forma, já entraram no mundo do vinho e que querem continuar aprofundando, continuar conhecendo, mas sem necessariamente ser um curso. Porque tem pessoas que não querem, não precisam, quero uma certificação ou quero fazer prova. Não, eu só quero continuar conhecendo, provando coisas novas, descobrindo coisas novas. Então, faço... De uma maneira direcionada também, né? É nicho. Eu entendi que, perante o mercado que temos em São Paulo, esse é um nicho que estava carente. Então, faz 2 anos, um pouquinho, que está acontecendo. Tá bem gostoso. E como surgiu o estalo também para mais uma mudança, né? Foi realmente essa necessidade do mercado? Foi uma mistura, teve várias coisas. Eu já estava no momento em que eu queria expandir com relação já estava há 10 anos na Rio, que é um lugar que foi eles que me deram a oportunidade de fazer o diploma, eles que me bancaram, eles sempre acreditaram e investiram em mim. Mas também chegou um momento em que eu queria expandir, ir além. E quando eu fui conversar com eles me deram total apoio. Eles sabiam que a gente sabia que um momento você ia ter esse caminho. Vai voar, né? Vai. É isso. O Jorge me deu um grande apoio também. Ele disse que está na hora de você fazer seu voo solo, né? Então, bora comigo também. Eu fico feliz porque quando cheguei e falei assim, não, eu vou continuar, vou em frente e tem um retorno, que aí eu consegui dar meu rosto mesmo para isso. Tá. Então, o que é a Vitis é a tradução da Bianca.
é a tradução da maneira que eu vejo o vinho, o valor que eu vejo nele. Então, quando eu penso em fine wine, Bianca, por que não os vinhos mais econômicos? Aí pela questão do nicho mesmo. Sim, Eu total. vejo o valor, eu mercado, sei que eles são importantes, mas como posicionamento de mercado, eu falei, tem várias pessoas que estão fazendo um trabalho na nas outras entrada. Então, eu camadas vou ali. pro próximo, porque o fine wine, ele tem uma importância também, não só de qualidade, mas também de visão de futuro. Geralmente, quem está na base, os vinhos econômicos, acabam se espelhando nos fine wines, porque é o próximo passo deles, né? Next level ali, né? Então, as maiores inovações acabam acontecendo nesse nível. E vamos convir, é onde eu tenho uma oportunidade também, de indo para uma academia do Vin, de conversar com esses Boa. produtores, de trazer isso para quem acaba participando dos meus ateliês, essas experiências, é algo que eu sei que eu tenho essa possibilidade de fazer. Então, Aí é uma bagagem onde você consegue colocar toda a tua bagagem ali, né? Você não vai falar camadas de um vinho de entrada. Não tem ali, né, galera? é, Tem milagre, né? exatamente. E ficar guardando toda essa experiência que eu não consigo ter fora para mim. Não. Não, eu quero mais dividir, é colocar para as pessoas mesmo. Olha, percebam isso daqui, que de repente você não É só o percebeu. produtor que falou ali, né? Aquela... Isso. Isso é muito legal. Pô, Então você constrói todo um storytelling ali para poder desenvolver a experiência, né, sim, cara? sim. É algo que o Lab tá ali, pode não ser assim experiências loucas, mas é nessa tradução, né, do que você vai ver ali. Espero que seja diferente do que teria em outras Qual é ocasiões. o mais legal que vocês fizeram até hoje lá? Vinhos laranja foi algo que foi eu adoro, espetacular. Foi espetacular. As pessoas, quem não foi, pediu para ter outro. Aí eu fiz outra turma, encheu. É de novo, a história é muito forte. E aí, mesmo dos vinhos laranja, tem uma diversidade de estilos que são Total. incríveis. E você pega É. vinho laranja com idade, que aí Muito. ah, era 2003 do... Nossa, me fugiu o nome dele. Vai ficar perto de mim acontece isso. Desce tudo. Vai vir daqui a pouquinho. Dá até vergonha de não me lembrar o nome dele, mas... Então teve... Esse daí foi bem legal. Agora, outro que eu gostei muito de ter feito, porque as grandes regiões, as clássicas, sempre chamam a atenção. Não tem Então, como, né? eu fiz uma degustação às cegas de Barolo com Borgonha, Juntos? juntos. Peguei Borgonha nível Village, Premier Cru e Grand Cru, com Barolo, também nível... A semelhança do que seria um Village, do que seria um Premier Cru e um Grand Cru. Só que eu fiz uma degustação às cegas, misturando os dois, para as pessoas dizerem, se isso daqui é Nebbiolo ou é Pinot Noir, e o nível de qualidade. É fácil. Porque, afinal de contas, Barolo tem tanino, Borgonha é mais delicado. Põe um Corton, que é um Grand Cru da Borgonha, mais estruturado, e um Barolo que tem refinamento, que tem taninos bem macios. Não é macio, é difícil falar, mas são sedosos, estão polidos. A cor do Nebbiolo, ela é mais clara do que um Pinot Noir. Então, a partir da cor, as pessoas, isso aqui é Pinot Noir. Não, já é Nebbiolo. Então, foi muito interessante, porque aí você começa a pensar em nível de qualidade. Ok, existe uma diferença de camadas, de profundidade, de complexidade. Tem pessoas que não gostaram preferiram o Premier Cru do que o Grand Cru, mas aí dá para entender, porque é um vinho que ainda está jovem para o Grand Cru. Fala na hora, né? Aquilo, né? Então, mas isso daí foi interessante também. Que legal, cara. E teve uma agora brasileira. Essa foi muito legal.
que eu tive que abrir 2 turmas, porque Começar a ter no calendário, assim, né? Todo ano, trazer as novidades do Brasil. exatamente, eu procurei. Agora, para o segundo semestre, quero fazer uma homenagem à Garnacha, a Grenache, que eu adoro essa uva. E Chateauneuf du Pape, O Priorato, Nef do Papo é uma coisa que tá meio tá super sumindo. alta. Tá em alta de novo? Está em alta E ouço tão e pouco falar, é uma coisa lá que. fora é algo que está. Teve uma revista totalmente dedicada ao Chateauneuf du Pape pela Decanter. E, desculpa, Decanter não, da Revue de Vin de France, Tá. tá? Que eles fizeram totalmente então é uma região que eles estão com o desafio do crescimento global, mas ao mesmo tempo contornando, porque tem uma questão de solo ali que dá um equilíbrio maior, mas tem que ser vinhas velhas, Tá. né? Então, o que está em alta é Rioja. Rioja está explodindo. E é uma das viagens que eu quero, de repente, para o ano que vem, se eu der tudo certo, eu quero ir lá para explorar um pouco mais a Rioja, que está com essa coisa da mudança da legislação que está acontecendo, um pouco de mudança da geração também, as divisões da região, né, de Alavés, da Rioja Alta, Rioja Oriental. Então tá muito, tá- está vibrante de novo a Rioja. Que legal. Mas eu ainda sinto um pouco de resistência do público com Novo Mundo. Então, eu fiz um de África do Sul, não, de Nova Zelândia e Nova Zelândia. Austrália, que foi maravilhoso. É porque chega pouco também. É uma logística complicada. Né? Chega caro. Chega caro, é. Mas mesmo assim, o público ainda não se atrai tanto quanto As grandes. põe essas grandes denominações. Mas eu fico instigando, porque acho que sim, É o papel do. temos que mostrar isso. É. A gente foi para o Oregon em julho, mas esse é difícil de fazer, porque esse sim não chega a nada aqui no Brasil. É porque é caro pra cacete também, né? É caro e não tem demanda. E É. fica todo consumido nos Estados Unidos também. Eles consomem muito lá, né? Então, Então pra chegar pouca coisa num preço exorbitante aqui, acaba não eles saindo. precificam bem vinho deles, né? Eles têm, sabem valorizar, mas a Califórnia precifica mais do que o Oregon. O Oregon, eles têm uma coisinha de estão mais pé no chão e são pequenos produtores. Eles não são tão Globalizados. exatamente. Mas foi lindo, foi lindo. É uma outra. E até os Estados Unidos hoje já tá indo pra outra vertente não tão mais, né, potente de vinho. Você já tem outros estilos ali mais. Você tem como o consumo interno dos Estados Unidos é muito alto, ainda tem aquelas vinícolas que focam no paladar norte-americano. Mas, de novo, quando a gente vai para um nível. Paladar mais parqueirizado ali, né? E eles gostam de uma madeira mais forte, gostam dessa fruta madura, e até a questão da doçurinha mesmo. Enfim. Vários deles ficam com o residuo de açúcar. Mas eu concordo com você, que eles estão entendendo melhor a momento de colher, a dosagem de madeira, e isso a gente sentiu muito no Oregon. É que começa geralmente pelos pequenos produtores, que tem mais. Consegue mudar rápido, né? Consegue ter mais agilidade. Exato. Isso mesmo. Ter menos dependência do mercado. Do mercado, né? Uhum. Isso é legal, cara. Sem dúvida. Então, eu vou procurando fazer esse caminho e aproveitando para ir descobrindo novas coisas também, né? Acho que a VIT está com 2 anos, tem muita coisa ainda para se descobrir, né? Exatamente para entender o que o consumidor quer.
Mas também mostrar para as pessoas, olha, descubram coisas novas. Isso Exato. é algo que É um dos nossos papéis como sommelier, é isso, né, cara? É a gente instigar a pessoa a conhecer o mundo do vinho, né? sim, Sair do tradicional ali, cara, porque isso aqui é muito vasto, né, cara? É uma infinidade. sem dúvida. E eu não gosto de me ater a rótulos no sentido de coisas, o vinho natural, o vinho biodinâmico, o vinho orgânico. Circulo neles também. E eu percebo que cada vez mais, quando eu vou selecionar um vinho, quando eu vejo Já é. biodinâmico, quando eu vejo ele é orgânico, ou tem essa pegada um pouco menos de intervenção, mas não é algo que eu propositalmente vou pegar esse vinho porque ele é desse jeito. Eu procuro manter a minha mente aberta porque às vezes uma proposta mais comercial não quer dizer que não seja, Não sei. seja artesanal também. Total. Então eu procuro respeitar isso também. Até O que me importa é assim, esse vinho está me entregando equilíbrio, para mim é a é a principal primeira coisa. total, é. Tem frescor. E aí tem camadas, às vezes não precisa ser muitas, mas acho que para mim essas duas coisas são mais importantes. O equilíbrio acima de tudo e o frescor. É o que a gente busca na nossa maturidade. É isso, né, cara? Boa associação. É total. Por isso que hoje em dia a gente eu pelo menos, tava muito mais branco. Então, tá muito ligado a isso, né? Exatamente. O frescor, a equilíbrio, a complexidade que o branco traz também, num custo mais interessante. Meu, é incrível. É. E se você vai, voltando para a questão das harmonizações, vai num menu harmonizado, Não, o branco né? geralmente É. predomina, cara. É, Você vai usar a gente tava falando com o Marcelo, que é o sommelier do Evai. eu tive lá sábado. E é Incrível, 8 vinho branco e 2 tinto, cara. Exatamente. Na harmonização. Exatamente. Foi muito legal o serviço e a filosofia do Marcelo lá. Mas é isso mesmo. Tive na Casa do Porco. Também vai de brancos a maior parte do cardápio e traz um tinto, Espumante. Isso. Rosé, pode ser também. Que vai Laranja. laranja. Laranja é um vinho que, porra, navega muito bem em quase tudo, né, cara? Muito. Quando eu fui no Dom, eu tomei um laranja, Uhum, que era da Via Piana. sim. Muito bom vinho e navegou bem na maioria dos pratos, assim. Cara, Uhum. dá pra ser perfeito em tudo, né? Afinal, você tem peixe, carne, Ah, porco, não sei o que, sei o que lá, enfim. E na Casa do Porco eu fiz o harmonizado. é. Até mandei pra Gabi, depois falei, pô, ficou bom pra cacete a harmonização, Ela tá bem é ótima. legal. Tinha herês, tinha um monte de coisa legal lá. Mas, nossa, eu não sei qual que você fez, mas ela pegou a canjica harmonizada com o Trimbach Reserve Personnel, um Pinot Gris da Alsácia, 2006. Quer dizer que ele já tá com 12 anos de idade. Um espetáculo você ter essa experiência. Então, você pegar essa harmonização dos sommeliers nesses lugares é uma dica que eu acho que a gente tem que confia no sommelier. Se você vai num restaurante, Total, pô. Com certeza. busca a recomendação do sommelier, ele conhece, ou ela, né, conhece a comida que está sendo colocada, fez uma seleção de vinhos cuidadosa, quer levar o seu vinho, mas pega uma taça do restaurante também para prestigiar. Acho que vamos pagar rolha, né? Pagar rolha é o básico, né, galera? Realmente, não valoriza, né? Isso aí é vergonhoso, pedir pra descontar a rolha. Então tem que o nosso mercado, eu estou feliz de ver um desenvolvimento um pouco do sommelier, né? Então encontrar o Marcelo, encontrar a Marcela do Tangará, o Luiz do Emiliano, né? Que campeão brasileiro. A Bigarelli que faz essa curadoria. Perfis tão diferentes, assim, Completamente. Né? Isso que é legal. E isso eu acho muito, muito bacana, e que a gente tem que valorizar. Santinha também, a gente teve a oportunidade de entrevistar ele aqui. Gente boa demais. Falar em Bravin e Cássia Campos. Então, São Paulo nós temos esse privilégio e, infelizmente, eu não sei falar muito de fora daqui de São Paulo. A gente fica no
um É, meio, né? Não tem mas acho jeito. que a gente tem que valorizar esses profissionais, dar voz para eles e quando for no restaurante, vamos conversar? Ou não, pode ser qualquer outro restaurante que tenha alguém que fez um cuidado na seleção daquela carta de vinhos. Tá. Que não é fácil a gente. Não, não é, cara. Eu falo fazer gestão bem feita, né? Fazer um Sim. negócio com qualidade, gestão de adega, gestão de carta ali. É uma complexidade. Você tem 1.000 fornecedores, prazo de entrega de um, de outro. É uma loucura, né, cara? Nossa! E tem algumas que acabam trabalhando com exclusividade, mas as mais legais é aquelas que deixam a curadoria mesmo, né? Que fez uma seleção. O Marcelo chega 1 hora da tarde no restaurante, sai 1 hora da manhã. Mas o serviço dele começa, tipo, 7 horas da noite. Sim. Mas é um processo, cara, incrível, né? Sim. Sai, acaba lá, limpa todos os coravim dele, higieniza, não sei o quê, a É, taça, volta essa taça. Não É, fácil, não. é muito, é bonito, assim, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo enche o saco pra gente poder ter um serviço mais descomplicado na maioria dos restaurantes. Acho que a gente precisa deixar um pouco mais leve. Deixar engessado onde precisa ser engessado Sim. e mais faz leve onde sentido. precisa, né, cara? Isso faz sentido num vai ter uma. Sem dúvida. Nível 12 estrelas Michelin é outra. Exatamente. Mas restaurantes que não devem ter essa frescura. Inclusive, a forma de escrever a carta de vinho tem que ser mais simples, tem que ser mais Isso é a fácil. minha maior briga na maior dos lugares. A Exatamente. maioria dos lugares. É. Que não é. A maior parte das pessoas não está familiarizado com as regiões, não vão entender o que está sendo escrito. Tem cartas que falam assim, frescos e leves. Acho isso muito legal, porque aí você te dá uma sensação que você sabe reconhecer o que é. Eu gosto assim, brancos leves, brancos encorpados, rosés, laranjas, tintos leves, tintos médios, tinto encorpado. Eu acho que tem que ir pelo estilo do vinho, depois você mostra o país, a região e tudo mais, cara. Facilitar, né? Exatamente. Até a gente que conhece um pouquinho mais, é difícil você ler uma carta, cara. Sim. O pessoal dificulta o processo. Dúvida. Você acabou de falar de Nebbiolo e de Pinot. Uhum. Então, assim, são na mesma região você tem várias nuances do mesmo vinho. Então, tipo, é muito difícil você. É muito. Olha, comprar vinho não é uma tarefa fácil, não. Você pega algumas cartas que é de importadora de B2B, né, de restaurante, que você nunca viu aquela marca na vida. Sim. Pô, não tem referência, né? Cara? Exato. É difícil, cara. E ao mesmo tempo não ir para aquele extremo, né? Vamos ficar sempre com os mesmos. Ah, não, pelo amor de Deus. Quer o Malbecão argentino? Tem que ter, porque é comercial, tem que vender e tal, mas vamos, né? Então os consumidores também se permita Explorar coisas novas. É a mesma coisa, assim, você não quer comer arroz e feijão todo dia. E mesmo comer camarão todo dia também enche o saco, né? Então, vamos diversificar no vinho também, porque é muita oportunidade que existe que acaba passando porque tem medo. Tem que ir quebrando esses tabus. Esses tabus, é. Mas, Bianca, vamos falar um pouquinho, então, de como a gente acabou fluindo a conversa, indo. Não, eu gosto disso, eu gosto de. Vamos viajar mesmo no papo. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais como foi o processo do diploma, né? Porque, cara, é um processo árduo de estudos, não é uma coisa muito simples, né? Você teve todo um suporte da empresa que você trabalhava. Quando que surgiu a ideia realmente de fazer o diploma e esse processo, hein? Pois é, então depois que eu entrei na Rio e isso foi 2011, fiz o nível 3 em 2013. Eu comecei a pensar assim, eu quero estudar mais alguma coisa e aí comecei a flertar com a ideia do diploma. E o investimento realmente é alto e na época não existia no Brasil, quer dizer, tinha que ir para fora. E eu comecei então a fazer assim, vamos fazer a planilha de quanto custa isso. Excelzão básico ali da loucura. Exatamente. E porque a ideia era ir e voltar, não era ficar em Londres, né? Era ir, passar uma semana, volta, faz mais outra semana de estudo, e depois vai fazer as provas. Então, basicamente, eram 4 viagens
por 2 anos, né? 4 no ano, 4 no 8. 4 no segundo ano. E aí apresentei a ideia e tal, e eles concordaram. Nessa época, quando eu entrei, foi 2014. Não tinha, só tinha o Bernardo, que tinha o diploma, o Guilherme Correia pegou o dele logo nessa fase, e tinha acabado de chegar o Paulo Bramer e o Thiago Mendes. Já vieram de lá, tá? Já vieram de lá com o diploma. Então, quando eu entrei para fazer, eu cheguei no primeiro dia de aula e eu olhei aquele lugar assim. A gente da Suécia, da França, da Rússia, Estados Unidos, Canadá. Só a nata ali, né? Só e eles falando coisas que eu falei, eu não tenho ideia o que esse povo tá O falando. que essa galera tá falando, né? Eu falei, São mercados diferentes do que a gente tá acostumado, né? exato. E de alguma forma eu ainda estava iniciando no mundo do vinho, né? Quer dizer, tinha 2011 para 2014 são 3 anos. Por mais que você se dedique, né? Você precisa de tempo para absorver tanta E coisa. já. E então eu falei assim, estou no lugar, eu não pertenço a esse lugar. Primeira coisa que eu pensei, mas eu falei, não, eu tô aqui, eu tenho que ir em frente. Então, a questão de eu ir para lá, sair do meu lugar de conforto e ir para lá foi um choque, mas ao mesmo tempo vou fazer, porque afinal de contas eu 4 vezes mais, né? exatamente, eu tenho que fazer isso valer. Então, foi muito desafiante, foi bem uma dedicação incrível. Naquela época, o diploma não tinha apostila, eles te davam um guia de estudo. Roteiro ali e tal. Olha, você tem que saber isso, 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 isso. O livro que a gente recebia, então era a apostila com guia, o Oxford Companion of Wine, esse que era o seu guia, e você fazia seus próprios resumos. E aí, outra planilha com, assim, sugestões de degustação para você se preparar para as provas. Aí o bicho pega, né? Como é que eu vou conseguir esses vinhos aqui no Brasil? Quem que vai preparar essas degustações para mim? Então, o Bernardo foi uma pessoa que me ajudou preparando algumas degustações, ou eu acabava trazendo de Londres, consegui um Coravã também, que aí a minha irmã preparava as degustações para mim para eu ficar fazendo em casa sozinha. Não tinha grupo de estudo. Lá o pessoal tem essa facilidade, né? O pessoal tá todo mundo lá dedicado, fazendo um grupo de estudo. Então eu trocava ideia quando eu ia para lá com as pessoas. Hoje, quem tem a facilidade de fazer aqui no Brasil, né? E tem essa possibilidade de ter grupos de estudo. Há 10 anos atrás, O mercado era uma outra realidade. eu não tive isso. Então, foi bem, não vou dizer, complicado no sentido, foi desafiador. E fora a dedicação de tempo que tem que ter, que isso acordava mais cedo para poder estudar antes de ir trabalhar. Ficava sábado inteiro estudando, ficava preparando meus resumos. E a minha maior alegria é pensar assim que eu consegui passar em todas as provas sem repetir. Boa. Eu não tive que fazer um reset. Então, essa foi a que me dá assim, uma alegria muito grande. Então, ter me tornado a primeira mulher a ter essa certificação é, sem dúvida, gratificante, mas eu também olhar para o momento em que estava o país ou o nosso mercado, em que praticamente foi feito sozinho. Eu tive um apoio de Bernardo, Pontual. e alguma coisa exatamente, mas é isso. Não tem ninguém para ficar, vamos trocar figurinhas. Teve momentos que dava vontade de abandonar, de fazer, não aguento mais, eu não sei o que eles querem. O que eu tô fazendo aqui, né? Mas conforme vai passando e vai conseguindo as aprovações, O que motiva é o próximo, né? exatamente. E essa experiência de ter conhecido pessoas fora, ter visto outro mercado e que pessoas que até hoje são meus amigos, em que eu confio neles e eles, quando precisam de alguma coisa, Trocar uma figurinha, né, cara? isso é
É impagável. Impagável. O networking geralmente é o que a gente leva no É. final, né? Não mudaria nada. É algo que ficou muito grata e que eu carrego para a vida inteira. Então, tenho muito orgulho desse percurso. E que peso que trouxe isso pra você também? Porque tem a parte boa, mas também traz uma responsabilidade, né? Tem ônus e bônus, né? Sim, sem dúvida. As pessoas esperam que eu saiba tudo Ah, instantaneamente. bora. Eu fiz há 10 anos Wikipedia. atrás, mudou muita coisa. Hoje em dia, tento acompanhar, obviamente, o que está acontecendo. Você acaba saindo um pouco do estudo, efetivamente, né? Então, por isso que quando eu vou dar uma aula qualquer, tipo hoje à noite eu vou dar aula de nível 3, eu sempre me preparo antes para poder estar preparada para Assim, você perguntas e precisa buscar respostas, né? informações, né? Não dá. Mas o que é essa, eu sinto que eu preciso estar atualizado o tempo inteiro, eu preciso estar sabendo o que está acontecendo, mesmo que não seja em profundidade, pelo menos estar sabendo as tendências das atualidades. Sinto que eu acabei ficando. Por exemplo, o Brasil é uma coisa que eu devo. Preciso ir mais atrás Do que tá que está acontecendo. acontecendo na Rio Grande do Sul, na Serra da Mantiqueira, se me aproximando um pouco mais agora, mas Santa Catarina, sabe, A Santa Catarina tem os vinhos ali, aquele que rosé da teira, cara, é uma loucura aquilo, cara. é algo que. Então, isso é algo que eu acho que é algo que fica de peso, não, da necessidade, que eu também tenho de estar sempre E é uma mais. coisa que tá borbulhando agora, né? Um mercado que tá em constante mudança. Conseguir acompanhar tudo É impossível, né? é impossível. É impossível. Mas também me mostrou que ser menos rígida, sabe? Estar aberta, mais leve, mais. O técnico é muito importante, mas a gente não pode tornar o técnico mais importante do que a vivência. É voltar para nosso começo. Sabe? E é isso que eu sinto um pouco que está acontecendo atualmente. Não é uma questão de Aqui. maturidade de mercado. Eu acho que é uma coisa natural você ir para um lado, depois você. Acho que acontece com a gente, né? O que acontece com a gente, às vezes, é o que tá acontecendo com o mercado, né? Pode ser. Você foca no técnico, esquece, aí você volta pro simples depois, né? Do simples ao simples, é uma coisa cíclica, né? Nesse momento, a Bianca, você vai para o Master of Wine? Não. Pelo menos em curto prazo eu não tenho. Primeiro que é outro investimento absurdo em valor e em tempo. Mas também para dar esse free mind na visão do vinho. Acho que a coisa está muito. Você acaba ficando muito anglinizado, sabe? Assim, é muito com pensamento inglês. Tá. Que é quadradinho, que é. É da formação básica. Exatamente. Então eu quero dar Estou procurando dar essa Oxigênio. paisagem oxigenada. Isso é importante, cara. Sem dúvida. É voltar pro simples, assim. Exato. Aí você vamos voltar para a gastronomia. Pega um Jefferson Rueda, que fez toda uma formação para ter um restaurante. Clássica, tal ali. De repente ele, não, agora eu vou para o meu sítio, vou fazer porco num ambiente que é super descontraído e ele se achou. Tem um prato lá que tem a cabeça de porco, né, cara? Porra, é muito legal. Exatamente. É incrível, cara. Eu acho que isso é questão de maturidade mesmo, né, cara? Acho que é o ciclo da vida, né? A gente voltar pro simples, voltar pro... Sem dúvida. Mas o esquema W7 eu gosto muito, porque traz essa linearidade de pensamento, mesmo para degustação, você tem padrões, você estabelece realmente a metodologia de pensamento. E isso para mim foi essencial. Aí quando a gente entrevistou o Thiago aqui, eu falei, cara, quando deixa minha vida ficar um pouco mais normal, eu queria fazer o 2, o 3, sabe? Tipo, pra entender uma outra metodologia, né? Porque eu tenho formação ABS, mas ABS
é uma outra pegada, é salão, é serviço, tem outras bebidas, não é. W7 é vinho, né? É E isso. ponto final, né? E a metodologia eu acho fantástica. É. Acho Não, fantástico. eu conheço zero metodologia W7, assim, eu sou bem cruzão mesmo. Mas quero ver uma outra escola, entender uma outra linha de pensamento, acho que é muito Bem, válido. acho sem dúvida. Tem que esperar a vida dar mais uma acalmada, ter mais fralda pra As fraldas trocar ali. Mal vai acabar uma, já vai entrar outra, então é... E você tava falando também da questão de tendência, mas como se manter atualizada, é, fugindo um pouco dessa parte técnica, né? Como você busca informação hoje, assim? As viagens são Viagem. realmente a melhor forma de você estar mais familiarizada, mas publicações, eu procuro as publicações internacionais. Então é uma Decanter, é uma Drink Business. Para a França, a Revue de Vin de France traz muitos aspectos que a gente deixa meio superficial. Então são os Crus de Beaujolais, é isso. Tem uma publicação só focada em Chateauneuf du Pape, sabe? Então, eu tenho essa... Eu ainda tenho o lado de publicações, mas as viagens, sem dúvida, são um caminho para mim. E profissionais que eu confio, que eu vou tateando, o que eles estão fazendo, Figurinha, né, cara? Total. buscando, o que você descobriu nisso? Ir num restaurante, poder trocar ideia com o sommelier, e aí elas vão apresentar algo novo. Mas é esse caminho mesmo que eu acabo fazendo. E desde que você começou aí, já vai fazer quase 10 anos do seu diploma, mas já fazem quase 15 aí da tua vivência de vinho, né? O que você viu de mudanças mais drásticas assim no mercado brasileiro? Você acompanhou de perto dentro de uma importadora, então você viu a fundo ali muitas coisas, né? O que você consegue trazer assim, tipo, de pontos cruciais assim que realmente mudaram no mercado aqui? O consumidor, ele saiu um pouco da América do Sul, que era realmente o grande porto seguro e até familiar. A linguagem fácil. Exatamente, conseguia entender o que é o Malbec, o Cabernet, e começou a ir para outras regiões, principalmente Portugal, né? Portugal é algo que A Portugal faz um trabalho incrível aqui no Brasil, espetacular, né? espetacular. Então, em termos de, vamos dizer, mapa, é essa mudança que eu acho que é mais expressiva. Claro, França e Itália sempre são os que são almejados, mas acho que Portugal foi aquele que tomou um Dominou o espaço. e vai pensando no Brasil, né? E a questão do paladar também, desses vinhos que são menos alcoólicos, que têm menos madeira, Mais mais gastronômicos, né? gastronômicos, a, a tendência indo um pouco mais para os brancos, os espumantes. A coquetelaria com vinho, de alguma forma, começou, acho que ela começou e ela freou de novo. Sabe, acho que ela não... Tirando espumante, é muito difícil você ver um O Jerez fortificado. é algo que é um ótimo ingrediente Tem para uma isso. paleta incrível de nuances ali, né? Exatamente. Mas acho que essas são as principais mudanças. Sabe, um vinho menos alcoólico, com menos madeira, mais puro, mais leve. Seja no tinto, seja no branco. Mais expressão de terroir mesmo, né? Exato, exato. Que é o que eu acho que ainda o Brasil precisa chegar lá, né? Não fazer um vinho muito comercialzão. Claro, você precisa ter o comercial ali que vai pagar as contas, mas você pode fazer uma parcela, uma tiragem um pouco diferente ali, né, cara? Podemos abandonar o Cabernet Sauvignon, É, que nem Deus, já tem muito Cabernet Sauvignon por e aí. nem é todo lugar que fica legal, né, galera? Principalmente. Ninguém gosta de ficar tomando suco de pirazinha. Então, Cabernet Franc. O Cabernet Franc é uma uva que se deu muito bem aqui no Brasil, se deu muito bem na Argentina.
puta, aí tem uma estrutura interessante. Adoro Cabernet Franc. Foi um ateliê que eu tentei fazer e não teve muita adesão, há 2 anos atrás. Não sei se hoje já é algo que está começando, mas eu acho que o Brasil precisa justamente sair um pouco do seu conforto, que nem você falou, temos contas para pagar, sem É a dúvida vida que real, tem, né? Mas vamos ver essas outras coisas. Como é que o Zanini conseguiu colocar um Peverella, que ninguém nunca ouviu falar, num dos vinhos mais conhecidos e até cobiçados que a gente tem no mercado? É um vinho espetacular. Então, poder investir nisso é a mesma coisa aqui para Serra da Mantiqueira e arredores. Acho que agora é passado que uns 15 anos, que é um primeira. comercial, acho que agora. Primeiro, assim, vamos descobrir como é que funciona. Pelo menos é a visão que eu tenho do lugar, né? Claro, com investimento, porque Não aquilo é ali. joguinho para criança. Exato. Acho que agora, de repente, está começando a surgir aqueles que estão olhando para o negócio. Ok, agora vamos diminuir madeira. Pega o Sabina, que foi um vinho que estava no ateliê da Mantiqueira que você comentou. Olha, todo mundo ficou parado e é um vinho que tem 13,5 de álcool, praticamente sem madeira, fresco, leve. Decanter Wine Awards, ele ganhou 94 pontos, quase foi ouro. Ele ficou um prata de alto mais ali, né? prato. Então, acho que agora está surgindo esses produtores que estão fazendo o vinho, até pensando um pouco mais neles, ou entendendo que não precisamos ir para aquela super extração, super maturação, que fica um vinho imponente, mas impossível de você comer com uma comida e tal. Não consegue tomar 2 taças. A terceira você já deu. Ali na Mantiqueira, base é 14 graus, né? Sim. Não tem nada abaixo disso ali, né? De 14 é o infinito ali. Tem uns de 15 cacetais, 16, tem umas coisas. Mas poderia ser menos. Não, né? Era colher antes, ver melhor. De repente, todo mundo no Syrah, olha o Cabernet Franc lá, que tem na Casatés, ou até umas variedades italianas que também estão começando, a Sangiovese, tem alguns surgindo ali. Chalese também tem algumas coisas, mas mais pro sul também. Isso. Então, acho que assim, acho que uma das tendências foi isso. As pessoas também o consumidor começou a olhar mais para o Brasil. Né? Da pandemia para cá, aí teve aqueles problemas das enchentes no Rio Grande do Sul. O consumidor brasileiro começou a olhar para nossa, vamos valorizar. O mercado interno deu uma aquecida incrível, né? Nesse processo pós-pandemia ali, né? Pandemia, pós-pandemia. Exato. Sommeliers que valorizam, estão começando a trazer mais vinhos brasileiros para suas cartas. Então isso é uma diferença que a gente já vê nos restaurantes mais interessantes, assim. Não precisa ser 1 estrela ou 2 Michelin, não, mas restaurantes mais legais, assim, você já tem uma carta que tem um espaço mais legal para o vinho brasileiro. Isso. Né? E coisa que você não via 5 anos atrás. Exato. Você não via. Não. Você via um ou outro e olhe lá, né? Uhum. A gente tem uma dificuldade com o vinho brasileiro, algumas, né? Pra ter na carta, né? Então, assim... Tem a questão de transporte, né? De logística. Tem um pequeno produtor que prefere ter a margem toda para ele vendendo no enoturismo e não quer baixar a margem para colocar em pontos interessantes, né? Tem muita coisa. Tem, às vezes, a safra seguinte não é tão boa que na anterior, então não... Então, a gente tem muitas nuances ainda que dificultam, mas a gente já tem bons vinhos aí que dá para criar uma carta bem interessante, né? Dá sim. Sem muito estresse logístico, né? Acho que sim. Questão de oportunidade, de abertura dos restaurantes para, né? Exatamente. A Trigueúva faz um trabalho bem legal de B2B também, de colocar vinhos brasileiros num custo super interessante em cartas de restaurante, cara. O vinho tá excelente. Tô Aí, brincando aqui. R$120, eu acho, um puta vinho que entrega, né? Entrega mais do que você paga, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Gostei bastante. É bem legal, cara. Uhum.
E uma crença aí que você viu, ou que você acha que mudou desde o começo, ou que você começou a trabalhar com vinho, assim, uma coisa que realmente o mercado desmistificou, assim. O vinho tem muitos tabus, as pessoas ainda sentem. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: olha, eu não entendo nada de vinho. Você não precisa se desculpar. Só Não é algo que eu não vou na feira e peço desculpa pro peixeiro que eu não entendo nada de peixe, sabe? Você não tem o obrigação. vinho cria essa barreira. Eu preciso entender para beber? Não. Mas eu acho que se desmistificou alguma coisa é ser menos snob. Pelo menos eu tenho visto menos pessoas, comunicadores, que são menos snobs do que tinha há um tempo Acho atrás. que acho que deve ter ainda, só que daí Sim, a rede social deu mais voz para quem é, fala menos complicada, né? exato. Assim, uma coisa mais relaxada. É. Só não gosto é quando o relaxado vira simplório, quando vira algo do tipo, não sei, prefiro não dar exemplos, mas acho que você tem que falar sem subestimar a pessoa que está ouvindo também, porque não preciso dizer, olha, esquece qual é a uva. Não. Não, a uva é importante. Aí, ainda mais para quem não conhece, é o mínimo que a pessoa tem que olhar. Gosto dessa uva, não gosto dessa uva, gosto dessa região, não gosto daquela. Porra. Então, você falar de uma maneira mais relaxada, sem falar, aquela relação de aromas inteiros. Sem rebuscar muito, né? Exatamente. Acho que uma das coisas mais chatas para mim é quando a pessoa, eu vou ler uma descrição de um vinho e é só falando de aromas e sabores. No fim, E a fica tudo muito experiência? visual, exatamente. Você me fala de como que é na boca, como é que é a sensação que ele dá, né? Então, mas eu acho que deu um pouco dessa Leveza. leveza um pouco mais para a comunicação do vinho. Boa. Mas é algo que eu procuro fazer também. É uma didática que precisa, né? Precisa Uhum. aproximar, né, cara? Sem Eu dúvida. falo, cara, agradeço muito a ABS por toda a formação que eles me deram. Mas não é qualquer um que segue um curso quando você chega na primeira aula lá e tem uma fórmula da. Porra, nem lembro que cacete que era. É a aula de química lá, parece que você tava na sétima série. Cara, é desesperador. Não é todo mundo que segue numa loucura dessa. É, Assim, precisa facilitar um pouco né, a linguagem ali. sem dúvida, sem dúvida. Tem um livro que você tem aqui que é o Wine Folly, né? Quer dizer, é o guia essencial do vinho. A forma que ela comunica é muito legal. É uma outra linguagem. Porque é com desenho e ela fala técnica. Na verdade, ela é técnica, ela é formação W7. Mas a maneira como ela coloca isso para quem está seguindo ela é espetacular. Então, eu acho que isso que é o É a caminho. forma como se comunica, né? Exatamente. Se comunicar não é muito simples, né? Uh-uh. É muito difícil você conseguir, Sem dúvida, né? Então, sem dúvida. ou você cria barreiras ou você elimina as barreiras, né? Exatamente. E no mundo do vinho a gente tá precisando derrubar a barreira, né, cara? Não é nem tirar, é derrubar o muro, né, que Uhum. existe, né, cara? De novo, tornar mais simples a forma de falar, mas não simplório, não tirando o valor do que Do que é, que é. porque realmente, eu falo, vinho não é simples, nunca vai ser. Não. Não adianta você falar, eu vou tornar o vinho simples, não vai. Uhum. Não é essa a questão, é tipo a informação passada da maneira correta pro público correto, cara. Exato. Pega uma cerveja artesanal, É complexo pra caramba. pega destilados, whisky, mesmo gin, que é um ingrediente para fazer um gin tônica, mas vai ver o mundo do Ervas que gin, tem ali no processo. como que é aquela infusão. Então, tudo que a gente for ver mas e o vinho, acho que faz isso ser. Vinho tem muitas nuances, né? Uma coisa meio infinita ali, né? Mas a gente conseguir trazer essa conversa para que
as pessoas se sintam à vontade com o vinho, isso eu acho que é o É mais o importante. essencial aí, né? É. E vamos entrar um pouco mais aí no lado curiosidade essas viagens aí, vai. O que você tem feito de muito legal assim? Porque, pô, acho que você é uma das pessoas que tem uma oportunidade ímpar com relação a acesso a viagens. O que você tem degustado de muito legal, assim, mundo afora, cara? E essa foi uma das outras coisas que me levou a Manda. buscar o meu caminho solo, porque tenho essa oportunidade maravilhosa de poder acompanhar o Jorge nas viagens dele também e algumas coisas minhas. E a gente procura, sim, escolher as viagens pensando naquilo que tá mais interessante, tipo, como eu falei, Rioja é algo que eu quero ir, porque eu estou sentindo que tá fervendo ali, Criança ali, mas também coisas pessoais, né? Então, a viagem para o Oregon, que foi em julho, que foi junto com a Academia do Van, foi algo que realmente foi único, porque da forma como foi organizado pelo Josh Bergstrom, que é uma vinícola pequena, mas que está relacionado com todo mundo, ver a história do Oregon, como que em 50 anos Da eles ótica deles. transformaram de uma forma incrível, justamente da ótica deles. Então, degustei lá, acho que os Pinot Noirs realmente são superiores com relação ao que a gente encontra até na Califórnia, mas eles ainda não encontraram a expressão de terroir, eles ainda estão entendendo. Tá falando de 50 anos aí de uma. 50 anos. Eles falam, eles sim, a discussão de que levedura a gente vai usar, qual é o clone que estamos plantando de Pinot Noir aqui. Para eles faz todo sentido falar sobre isso, que é a realidade deles agora. deles, né? Mas, ok, não foi uma uva diferente, mas poder ver como que eles estão trabalhando a ideia deles, essa ideia colaborativa, que é essencial para você ter um sucesso de uma região. Mendonça tem isso muito forte, Argentina, Chile, Portugal. Então, centros mais estabilizados, assim, né? um esforço conjunto faz com que a voz fique mais forte e aí você consegue ter representatividade. A viagem que me emocionou muito foi essa para a Grécia, por poder ir para Santorini, sem dúvida, os vinhos brancos da Grécia, para mim, são muito melhores do que com relação aos tintos. Os tintos, eles são bem... uma frescura assim ímpar, né, cara? É uma coisa incrível. E esses também são outros vinhos que você pode guardar e eles vão evoluir. Acho que foi uma das primeiras vezes que a acidez me chamou a atenção nos vinhos. E eu era cruzão, assim, não entendia porra nenhuma de vinho. Eu fui lá, gostava de beber e fui. Eu falei, cara, que acidez diferente. É uma salinidade, diferente. Exatamente, tem esse lado mineral. Mineral forte, né? Incrível, incrível. E então, assim, acho que França é um país que eu já tive a oportunidade de conhecer bastante, e o Loire tem que dar mais voz para os vinhos do Loire. Porque o Loire, ele tem essa questão que a gente estava falando de menos álcool, mais frescor, menos madeira, e a Cabernet Franc, que hoje em dia já não está com aquele toque vegetal que tinha antes. Então, e é uma região que não é comercialmente aqui no Brasil. Tem Santer, tem mais. Pega Muscadet, ou Chenin. É uma região que eu. É lindo, né? Esses castelos, aquela. Eu falei, olha, a gente vai visitar todos os vinhedos, cara, mas o castelo eu preciso ir em Chambord. Aquilo é impressionante. Você chega ali, você parece uma formiga, né, cara? É uma coisa surreal aquele castelo lá, né, cara? É muito legal lá. Sem dúvida. Agora, uma viagem que foi muito bacana, que não foi de visita a vinhedo, mas ver a performance profissional,
foi acompanhar o Campeonato Mundial de Sommelier em Paris. Puta, isso deve ser bem legal, né? Espetáculo. Foi um espetáculo. Ficar dentro de uma sala, vendo o candidato fazendo a prova de degustação. Uma técnica, uma... E rapidez, serviço. E aí quem está avaliando são os melhores sommeliers dos Os anos anteriores. Foi uma aula É legal. de técnica, de humildade, de tensão, porque é uma Olimpíada, né? É aquilo, né, cara? É um preparo emocional. É um emocional surreal ali, né? Surreal. Por isso que o Brasil nunca vai ganhar, né, cara? Porque é sempre o último que ganhou aqui, aí a pessoa não pode ganhar 2 vezes, que já não participa mais. Cara, a pessoa tem que ter cancha, cara, pra chegar lá E você tem que ter a prática constante. E incentivo também, né? Incentivo pra estudar. Porque... Infelizmente, não existe uma cultura de investimento. A Argentina tem um investimento enorme, seja da Wines of Argentina, seja dos produtores e dos donos de restaurantes, que investem naqueles sommeliers, mandam eles para o Canadá, para os Estados Unidos, para fazer os preparativos com mentores. Aqui é autoajuda, né? O pessoal se ajuda. Exatamente. Os últimos campeões se ajudam, mas Uhum. tem um teto ali, né, cara? O Luiz é um cara que a gente acompanha bastante, dá incentivo, e ele tem um apoio legal. Mas é isso, quando você vai comparar com o que acontece em outros lugares, o Brasil é... Inclusive os asiáticos, os caras ficam imersos em estudo e não trabalham, não fazem nada, né, cara? É uma coisa louca. É complicado. Difícil bater de frente, né? Se a gente chegar num Pan-Americano, acho que já é uma grande legal, vitória. Né? Mas, e ter um plano de ação, né? Porque senão, não... É isso, a gente será organizado é um plano de 10 anos vamos chegar nessa meta. Né? Então, não adianta fazer um aqui, outro ali, não. Um voo de galinha ali, né? É, de novo, o trabalho colaborativo, em conjunto. Mas aqui tá cada um matando o seu próprio... A gente precisa sobreviver aqui no Brasil, né? Exato. Esse é o lema, né? Exato. Né? Quanto mais planejar algo, né? É difícil. País aqui. Sem dúvida. As importadoras com mais de 15 anos são vitoriosas, né? Não, trabalhar ter uma empresa no Brasil é pra maluco, né? Sem dúvida. Mas essa viagem do campeonato foi muito, muito interessante, muito legal. Foge um pouco do tradicional ali, né? Outra vivência, mas deve ser muito legal. Muito. Sou louco pra ver uns negócios assim. Nossa, mas é coisa de louco. É coisa de louco. Mas a Olimpíada também é coisa de louco, né? Então... a alta performance levado ao quadrado ali, né, cara? A nata da nata da nata. E de degustação, assim, os flights mais legais, assim, os miles. Aí também é outra coisa que você tem umas oportunidades muito interessantes, né? De matar todo mundo de inveja. Eu vejo os negócios que o Jorge posta, eu falo, caralho, não vou beber isso nunca na minha vida. Tem uma... Procura no dia a dia não fazer... Ter a mão pé no chão, né? Não, isso é realidade. E a gente se desafia a cada dia que vai abrir um vinho, principalmente no fim de semana, é um vinho diferente do que foi o dia anterior, ou da região diferente, uva diferente. Só o vinho proporciona isso. Só o vinho proporciona isso. Sim. Só. Ter essa diversidade, sem dúvida. Agora, a gente tem umas oportunidades aí de realmente... Borgonha é algo, e Barolo, sem dúvida, Barolo tem umas oportunidades que da adega dele mesmo, ou em viagens, que os caras abrem, porque ele tem os produtores valorizam muito o trabalho que o Jorge fez nos
30, 40 anos. 40 anos, não é uma coisa que É, começou ontem, né? não, então ele realmente é recompensado com essa. Eu acho que assim, a gente tem 3 ou 4 pessoas assim no Brasil que são referências unânimes, né, cara? E ele é uma do top 2 ali pra mim, assim, como Sim, um... sim, sem dúvida. Aí, então, claro, Borgonha, Corton Charlemagne, Musigny, de Pommier, de tapas antigas, ou Bordeaux antigos, Cheval Blanc, 88. É, É, de ver, assim, tem essas oportunidades que também não é para. É de valorizar o momento mesmo. mas Acho que a gente tem que pensar nesses momentos, assim, como grandes dons, né? Com grandes presentes mesmo. é um Tomar esse vinho, é, e ter esses vinhos compartilhado com uma pessoa, ó, não uma pessoa correta, mas uma pessoa que sabe entender, que sabe compartilhar isso junto com você, te dá uma outra visão ali, né? Uhum, sem dúvida. Agora, em Portugal, aí, nessa viagem para o Douro, no Valado, eles serviram para mim um porto de 1860. Tem uma ideia do que 170 anos o negócio ali quase. do que esse vinho ainda está vivo e ainda tem de sabor e de profundidade, que fica até isso foi na hora do almoço, até de noite Na sentir boca, aquele sabor, é algo impressionante, assim. esses vinhos fortificados, assim, pra mim é uma das coisas mais, tipo, de aroma, assim, uma das coisas mais gostosas que tem no mundo do vinho, né, cara? Olha, no diploma foi uma descoberta para mim. Foram os vinhos fortificados e madeira Madeira é uma coisa à parte, né? espetacular e que você não encontra no Brasil, É caro pra caramba também, né? mas também não tem, né, não tem apelo, não tem uma busca, né? Já Porto você já tem dificuldade de vender, E vende. madeira mais ainda. E destilados foi algo que foi interessante pelo menos me tirou do preconceito contra destilados. Mas os fortificados são algo. É, fortificado eu. E assim, você pode ter. Compra 3 por ano e deixa na geladeira lá, pô. Eu sempre tenho um aberto lá na geladeira Aham. e vai indo. Um fortificado, um vermute aberto lá, vai variando, dá um aperitivo aqui, um portinho no final. E dura 3 meses aberto, 4, dependendo do. Se for um pouquinho mais velho, mais ainda, né, cara? Dúvida. Que já é um vinho que já vem mais uma pegada oxidada, então já é uma coisa que favorece deixar ele aberto um pouco mais tempo, né? O álcool também ajuda, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Ele não. É uma questão de cultura também, né, cara? É. Eu acho que é mais cultural do que qualquer coisa, né? O vinho de sobremesa, ou esse vinho que só para você bebericar, não é algo que o brasileiro tem como cultura, mas é isso, ele dura tanto, é tão fácil de você manter, que no fim o custo acaba. E não é um custo alto, assim, Não. pra você tomar uma tacinha cada final de refeição no fim de semana, tal. Dura 3 meses ali um vinho de... Pô, tem uns portos bem legais aí a R$ 150, até menos às vezes. Aham. Não é uma coisa exorbitante, assim, né? No médio prazo se paga fácil, Você paga assim. paga facilmente. E o que não falta na adega da Bianca? Ah, Mosel. Riesling é É chover no algo. molhado, né? Todo sommelier mais vivido chega no Riesling ali, né, cara? Mas aquilo ali é um É um espetáculo. universo à parte também, né? Nossa, não. Riesling é algo E que. de beleza natural também se compara muito com o Douro, né? Aquelas Meu Deus, coisas aquelas maravilhosas. costas lá são. Mas eu. Eu gosto muito de Grenache, ou Garnacha, né? Serra Como grego. Cruz é algo que tem que ter na adega, tem que ter Mencia,
Mencia. E olha, Beaujolais para essas refeições mais leves Pra tomar de litro ali, né, cara? é algo que os Beaujolais Village, mas aí vai para os crus, também são vinhos que Eu gosto. para mim, eu gosto muito. E de brancos, Alvarinho, encruzado. Mas a Cruzada é uma uva muito legal, cara. Muito legal. muito. Não gosto, não sou muito da Sauvignon Blanc. Ah, eu também não é minha praia, não. Prefiro, então eu vou para um Alvarinho, mas aí eu vou voltar para Santorini com a Assyrtiko. Um acírtico, A né? Assyrtiko, para mim, é uma uva que dá essa pegada, essa acidez, assim, que me... Eu cheguei em Santorini, cruzão de vinho, não manjava nada. Não que eu manje muito hoje, mas... Cara, eu tava subindo lá, né? Pegamos uma van lá embaixo no porto e subindo aquele barranco maluco lá. Eu falei pro guia, ela falou, que é isso aqui, né? Pô, é parreira, é uva, né, cara? Que é uns rococó, assim, né? Pra proteger do vento, não sei o quê. Cara, é muito louco aquilo, né? Cara, é muito Não, e legal. pra fazer aquilo, é só gente É nascida lá. nasceu. E não é algo que você... É uma Eu conheço condução maluca, né? um viticultor que ele estava com os discípulos dele ensinando como fazer aquilo, mas... É uma técnica de Até a condução. mão toda calejada, cheia de cortes, porque... E fora que é lindo o lugar, É. cara. Grécia é um negócio à parte. Foi um dos lugares que eu mais gostei de viajar, assim, que me surpreendeu muito. Sim. Atenas me surpreendeu muito, assim, pela pegada da noite, daquela coisa viva, cultural. Fora toda a parte histórica lá, o Partenon, e tudo que é... Cheguei fim do dia, assim, aquela coisa acesa, assim, aquela surreal. Aquilo ali dá um... Ah, arrepia. Nossa, Acho que foi mais impactante pra mim lá do que o Coliseu, assim. concordo. Eu tava falando isso em alguma outra bate-papo aqui que a gente via no livro de história desse tamanhozinho, a fotinho, né? É. Tipo do Paternon lá, era uma coisa surreal. E você tá lá e vê aquilo, tipo, o berço do que a gente conhece hoje como cultura. A Itália tem muito disso. Olha, né, cara? você falou assim que não é que não pode faltar, mas eu acho que sim, tem que dar o greco de tufo, que é da região ali da Campânia, um vinho branco. Eu não conheço esse. Nossa, vai atrás. Da onde? É da Campânia. Se você tá pro sul de Roma, Tá. é onde fica a Costa Amalfitana, ou tá Pompeia com o Vesúvio, é pro interior do Vesúvio. Tá. Então você tá indo em direção aos Apeninos. Tá. E é super vulcânica. Como paisagem é feio. Tá? A única coisa bonita lá é a Costa Amalfitana mesmo. O sul da Itália, e lá é bem estranho, assim. Porque é tudo muito árido. E é uma região mais pobre também. Não, é outra Então, Itália, né? você pega as estradas, são mais precárias do que você vai para Toscana e para o norte. Mas... E são vinhos, então, que têm essa essência um pouco mais agreste, mas o greco de tufo tem, de novo, tudo na Itália tem acidez alta, né? Mas uma textura na boca que é espetacular. Legal. Vale a pena ir atrás. Tem o greco de tufo e tem o Fiano de Avellino. Tem a Premium, traz um greco de tufo muito legal, que é Dona Chiara, a produtora, e deve ter alguma outra. Tem uma importadora nova de vinhos italianos que é a Ceconello, que fica... É importadora mesmo. que não sei se eles têm, mas é bem capaz, porque a seleção da Ceconello nossa, tem um suave de boa qualidade, não é um suave comercial, sabe? Tá muito interessante. E eles são especializados em vinhos italianos
Mas, Mas- assim, querem trazer a Itália de cima a baixo, não Tem são algumas importadoras hoje aqui no Brasil, mas essa pegada, São- né, de lixo. nichado fora do mainstream ali, né? Exato, Adoro isso. exato. Então, acho que se fosse trazer algo novo hoje, eu falaria então na Greco de Tufo, que tem essa pegada aí, até um pouquinho vulcânico. O sul da Itália ali a gente tem bons vinhos com estrutura também, mas que não tem muito apelo comercial aqui no Não, Brasil, né? Cara? É isso. Agora que o Etna veio com tudo aí, faz uns 2 anos você ouve falar muito e tal, mas você Sim. não ouvia há um tempo atrás, né? Não. Sem dúvida. Aí tem o primitivo de Mandúria que É. mais É mais cheio. é comercial. Tem umas. Bom, a Itália é algo surreal, Mas eu brinco, né? É o paraíso de quem bebe, é o pesadelo de quem estuda. É porque é uma Tem- coisa muito, né, Todas as regiões, vertical ali, é Sim. muita variedade, né? Tudo De solo, de tudo, né? todas com uvas diferentes, Ah, estilos diferentes de vinhos, gastronomia mais diferente. diferente, é. E é aquela coisa muito regional, né? Super. O pessoal defende o vinho regional deles ali com unhas e dentes, e se você falar do vinho do vizinho aqui, você dá umas pauladas, né, cara? A Itália é incrível, cara. Vamos Cara, eu visitei muito a Itália, quero visitar muito ainda. Tem muita coisa que eu quero conhecer lá, revisitar, voltar, Sim. com outro olhar, sabe? Pra lá Vale. A Carte de Abruzzo eu não conheço ainda, mas tem. Mesmo o Trebbiano, que não é uma uva muito. Mas vai para Abruzzo, ela muda, né? muda. Vem um outro corpo ali. Oh, É. sem dúvida. Ah, putz. Mas é isso, Bianca. Pô, só agradecer nossos apoiadores aí, Trig Uva, com esse vinho incrível aqui, esse blend muito legal. Foi ótimo. É, Muito obrigada. Chardonnay É uma oportunidade que eu não conhecia. Chardonnay com outros toques aí, muito legal. Então acessa lá, QR Code tá na tela, Somcast 10% de desconto. Pô, agradecer a Encâniva também, do Hugão, charcutaria incrível aqui. O cara tem a mão boa demais no tempero dos porquinhos. Sim. Mas também não é só porquinho, tem wagyu também, tem umas coisas bem legais lá. QR Code tá na tela. E Bianca, pô, obrigado demais pela participação. Foi um prazer. Que a gente se encontre aí. É pelo mundão, né? Com certeza. Obrigada, Sucesso. viu? Obrigado Sucesso pra demais. vocês também. Obrigado.